Bom, é com muita alegria que nós temos mais um desafio importante de discutir educação e, dessa vez, conhecendo um pouquinho melhor as perspectivas que a gente vê hoje no poder público, no ensino superior, né, olhando para as questões ligadas à inteligência artificial. A gente ainda vive um país que tem uma infraestrutura e uma tecnologia educacional muito parecida com o que era no século XIX, uma formação docente do século XX e desafios no século XXI para os quais ainda não estamos preparados. E aí a pergunta é: como é que as nossas organizações e o nosso poder público se estruturam hoje? Eu gostaria de ouvir um pouquinho de cada um de vocês. Qual é a proposta que se apresenta aqui, ó, para trabalhar no sentido de diminuir as desigualdades e contribuir para o desenvolvimento social e econômico do Brasil nessa perspectiva de trabalho com as novas tecnologias, em especial com a inteligência artificial? Você quer começar? Por favor. Olá, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui representando a Organização Educacional Farias Brito. Eu acredito que todos que estão aqui têm filhos ou netos em idade escolar e conhecem um pouco da trajetória do Farias Brito. E um dos nossos principais pilares é entregar uma educação de qualidade que seja referência na formação dos nossos estudantes, né? Então, a educação, a inteligência artificial, hoje, ela faz parte da vida dos alunos, faz parte da vida dos professores. Uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná mostra que 87% dos professores usam inteligência artificial hoje, de alguma maneira, para a preparação das aulas, para atividades com os alunos, mas somente 13% deles consegue perceber o valor que a inteligência artificial agrega dentro do processo de ensino. Né? Qual é o nosso desafio enquanto educadores? O Farias Brito é uma escola de excelência acadêmica. E um dos pilares para que a gente consiga ter excelência é a personalização do ensino. É a gente poder entregar conteúdos diferenciados, atividades diferenciadas e currículos diferenciados para cada perfil de aluno. Hoje, no ensino médio, nós temos 5 currículos que são totalmente adaptáveis ao que os alunos buscam fazer no ensino superior. E isso faz com que a gente tenha resultados que são conhecidos, né? Agora saiu o resultado do Enem, participaram cerca de 30 mil escolas no país, 30 mil. O Farias Brito alcançou a maior média entre todas essas escolas. É um resultado realmente impressionante, faz 9 anos que nós alcançamos esse resultado, mas isso está... Oh, obrigada! Mas isso está relacionado a esse currículo diferenciado. E é aí que a inteligência artificial vem ajudar. Hoje, dentro da nossa instituição, nós temos 13 plataformas que utilizam inteligência artificial para questões específicas. Por exemplo, detectar fluência leitora de alunos de 9 anos de idade. Esses alunos estão lendo de acordo com o que se espera no processo de alfabetização? Como é que a gente fazia isso antigamente? Muitas pessoas aqui nem conhecem esses processos, né? Mas era um trabalho manual do professor. Hoje, a gente tem a tecnologia para favorecer. Hoje, o resultado dos nossos alunos nos simulados para o Enem, eles são fidedignos à nota final que o aluno vai tirar no Enem. Nós temos 5 pontos de diferença. E isso graças à tecnologia. Mas a tecnologia é o grande aliado, é o grande responsável? Sem dúvida, não é. E é aí onde entra o papel formativo na educação. A gente só consegue alcançar grandes resultados quando a gente tem
formação dos professores, onde a gente acredita que o que faz diferença é o ser humano, é o professor, é o trabalho de formação desse profissional que, em meio a tantas demandas do mundo atual, precisa trabalhar diretamente com a formação educativa desses alunos. E essa formação vai além da tecnologia, porque hoje o papel da escola não é mais tecnológico. O papel da escola é trazer o viés humano para dentro da sala de aula, porque a tecnologia a gente consegue fazer em casa. Os alunos, principalmente com o poder aquisitivo dos nossos alunos, eles têm os recursos necessários para utilizar a tecnologia dentro das suas casas e vir para a escola para gerar esse processo de formação, de reflexão e de busca de uma formação de qualidade. Então, eu queria contar um pouquinho de como a gente está abordando a inteligência artificial dentro da nossa instituição e convidá-los a conhecer a nossa instituição, caso desejem. Foi um prazer. Ótimo, Fernanda, muito obrigada. E como é que estamos na FAAP, Luiz, com esse desafio? Bom, Pronto. Bom, primeiramente, bom dia a todas e todos. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Adriano. Antes de mais nada, estender este que é o 6º Fórum Otimista, parceria que se estende lá em São Paulo, junto com a Fundação Armando Álvares Penteado. Deixar desde já um convite estendido a todos vocês para que no próximo dia 8 de setembro, durante todo o dia, desde manhã cedo até o final da tarde, estejamos lá em São Paulo. Para quem puder acompanhar, se não pessoalmente, acompanhem também nas transmissões como hoje, tá certo, Adriano? Então, estamos aqui transmitidos ao vivo para tantas outras pessoas participarem desses que são debates imprescindíveis para a construção de um outro Brasil, de um Brasil, como todo mundo sempre repete, vou também aqui dizer, mais otimista. Então, obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer para a Fundação Armando Álvares Penteado fazer parte deste fórum, destes fóruns, desta parceria que tanto tem entregado para o Brasil essas reflexões importantes. E também ao nosso Ricardo Cavalcante por ter cedido aqui a FIEC para nosso debate hoje. Claudinelli, que eu também conheço há algum tempo, né, Cláudia? Faz uma provocação importantíssima aqui. É sobre a gente ensinar no modelo do século XIX, formar no século XX, com os desafios de um futuro cada vez mais rápido e cada vez mais desafiador. A Fundação Armando Álvares Penteado é uma fundação voltada à criatividade, de educação e de cultura, está prestes a completar 80 anos, e nós temos uma tarefa permanente lá, de nos atualizarmos todos os dias, desde a sua fundação. Então, esse é um desafio que a gente se impõe, e, naturalmente, estamos à frente de um dos grandes nossos desafios hoje, que é como admitir e adaptar as novas tecnologias para o processo formativo e entregar melhores profissionais e mais competitivos para o mundo. E aí eu quero fazer uma reflexão sobre isso, né? A gente acabou de ver um painel importante sobre o Banco do Nordeste e sobre os investimentos. Apesar dos números serem robustos do ponto de vista de investimento, tem um apontamento lá de cerca de 1 bilhão e alguma coisa de reais no investimento de pesquisa. O Brasil lançou recentemente um Plano Nacional de incentivo de investimento na área de tecnologia e inteligência artificial, que deve somar para os próximos 4 anos algo em torno de 24 bilhões de reais, ou cerca de atuais 5 bilhões de dólares em 4 anos, o que daria, se fosse linear, uma média de pouco mais de 1 bilhão de dólares por ano no próximo quadriênio. Ocorre que os Estados Unidos investiu o ano passado 110 bilhões de dólares em inteligência artificial. A União Europeia atualmente tem um plano para este e o próximo triênio de cerca de 90 bilhões de euros. As grandes Big Techs têm
previsão de investimento de em torno de 350 bilhões de dólares este e o próximo ano somados. Então, estamos, obviamente, como disse a Fernanda, precisando apoiar os nossos professores. Na FAP não é diferente, acabamos de passar por um trânsito de formação para os nossos profissionais, dos nossos professores. Estamos correndo para atualizar cada vez mais rápido os nossos funcionários e professores para oferecer melhor formação, melhor aprendizagem e transmissão para os nossos alunos que nos procuram, tentando, inclusive, enfrentar esses desafios do investimento. Ocorre que é importante que a gente discuta, além do óbvio trabalho que as instituições, o Estado, não tenho dúvida que o Ceará faz um trabalho sempre de primeira linha, de exemplo para o Brasil inteiro, haja visto os dados dos últimos anos e décadas, também instituições aqui lideradas como da Fernanda, que se coloca à frente e enfrenta os desafios de fato, mas é importante que o Brasil entenda definitivamente que investimento em pesquisa, investimento em inovação e investimento no futuro são primordiais para a gente criar um ambiente competitivo, porque, senão, não adiantará eu formar grandes profissionais lá na FAAP se o ambiente de negócio não for favorável a essas novas tecnologias. Não adianta eu oferecer para um jovem absolutamente conectado e que, domesticamente, ele tem meios, ainda mais assim como os da Fernanda. A FAAP é uma fundação sem fins lucrativos, mas que tem muito privilégio, né, em admitir e cuidar de jovens também muito privilegiados lá de São Paulo e do Brasil. No entanto, esses que poderiam e poderão ser empreendedores do futuro nas áreas de valor agregado, de uma indústria limpa, de uma indústria de inovação, precisarão ter ambientes de negócio apropriados para prosperarem e, portanto, estimular outros jovens e outros processos formativos nesse ambiente de tecnologia. Então, acho que tem uma questão de reflexão, não só do atraso sobre a gente ainda oferecer uma escola do século XIX, em geral, né, gente? Não tem as suas excepcionalidades, né? Mas um processo formativo docente ainda do século XX e o que será dos nossos próximos anos de investimento, determinando, portanto, que o Estado precisa entender, a sociedade brasileira, de que investir no futuro, investir em pesquisa, investir em inovação, é nos colocar num ambiente melhor, mais bem competitivo do que estamos hoje. E a natureza dessa velocidade tecnológica tem nos apresentado uma coisa muito inédita do ponto de vista da sua geração, cada vez mais rápida e cada vez mais desafiadora. Então, acho que tem esse ponto não só dos atrasos sobre o nosso processo, mas também dos atrasos dos investimentos que são urgentes e necessários daqui por diante e cada vez mais proprietários. Enfim, acho que um preâmbulo desse, e dizer que, obviamente, mais uma vez, o convite está aberto para o dia 8 de setembro, e a FAAP tem se posicionado urgentemente nessa agenda, lançando cursos novos agora até o final do ano, na formação de especialistas, na formação para cientistas de dados, que é um déficit imenso no Brasil. Estava falando de banco, estamos falando de indústria, e a gente não tem profissionais que possam contribuir com processos de análise de dados, com processos de formação dos nossos algoritmos ou dos nossos resultados. Talvez, e se a gente não tomar uma medida urgente no país, num pacto imenso entre indústria, Estado, sistema financeiro, sociedade e academia, provavelmente será mais um dos lugares que ficaremos reféns do mundo melhor desenvolvido do que nós. Obrigada. Secretária, é provável que o Ceará seja um dos estados que mais razões nos dá para estarmos otimistas em relação à educação no nosso país, né? Nós acompanhamos e somos muito entusiastas do trabalho que vocês desenvolvem.
e gostaríamos de saber mais sobre o enfrentamento desse grande desafio que vem com as novas tecnologias de informação e comunicação, em especial com a inteligência artificial. Bom dia a todas e todos. Primeiro, eu quero agradecer a presença, esse horário ainda, né, nós estamos aqui, agradecer ao Adriano e parabenizar também, porque trazer a pauta da educação para um momento como esse é muito importante. Parabéns, Adriano. E quero também aqui cumprimentar o Davi, que desde cedo que está aqui conosco. Davi é uma referência para nós, é estudante da escola pública. Fica em pé, Davi, para o pessoal te ver. É escritor. E está aqui desde o início. Pois é, vai já aqui, né? Então, e a mãe dele também aí abraçar e agradecer aí. Eles sempre nos acompanham, é sempre aí entusiasta da educação. Se falar em educação, para nós assim, sempre revigora, né? O olho brilha. E eu quero iniciar aqui falando de alguns dados. No Estado, o ano passado, os alunos da terceira série ingressaram 24.403 jovens nas universidades. É um número ainda que a gente precisa alcançar mais, ainda é desafiante, né? Porque nós precisamos sempre, na educação, a nossa meta sempre será 100%. Então, tem que ser sempre 100%. Mas é um número importante. São mais de 24 mil jovens que já estão nas universidades, que estão saindo da escola pública. Mais de 76 passaram em medicina. E medicina, quando eu falo aqui, não é porque é o melhor curso, mas é porque é o curso que tem um corte maior na nota. Então, se eles ingressam, mais de 76 alunos no curso de medicina, é porque eles estão aí numa condição também favorável para esse ingresso. E para nós, assim, é um motivo de orgulho, motivo de comemorar também, mas a gente comemora só uns 5 minutinhos, porque o resto é muito trabalho, viu? Porque tem muito desafio aí. Então, a gente tem que comemorar, mas continuar trabalhando. Em relação ao nosso regime de colaboração junto aos municípios, nós sabemos que é da responsabilidade dos municípios o ensino fundamental. Mas nós colaboramos, respeitando a autonomia dos municípios, temos essa colaboração. E aí o SAEB também foi apresentado dias atrás pelo nosso presidente Lula, o nosso ministro Camilo, e o nosso governador Elmano estava lá também. E no Brasil, 56% das crianças estão alfabetizadas. A meta é que até 2030, 80% esteja alfabetizada. No caso do Ceará, nós já passamos essa meta, porque já são 85,3% das crianças alfabetizadas. Então, nós já ultrapassamos essa meta. Então, esses são dados importantes do nosso dia a dia, mas com muitos desafios ainda. Nossa meta será 100% das crianças alfabetizadas. Nós não podemos esquecer esses 15%. Nós temos que trabalhar. Assim que terminou o evento, o governador me chamou e disse: e esses 15%, o que é que nós vamos fazer? Então, sempre 100%. Nós não podemos deixar nenhuma para trás. E aí, quando a gente traz a tecnologia, nós sabemos que, como já foi dito aqui, por os que me antecederam, da importância, especialmente de estar no currículo. No nosso currículo, um currículo flexível, aberto, mas, ao mesmo tempo, atuante e atual. E a formação de professor é fundamental. Então, nós temos o SED, que é em Sobral, o Centro de Educação à Distância, e temos o Formácia, aqui também, que é um centro de formação de professor. Esses dois centros, eles fazem essa formação também, e traz também a questão da inteligência artificial. Com correção de redação, nós temos tido experiências, com o planejamento de professores, então nós temos tido várias experiências. E o mais importante, que o governador está entregando tablet com chip para todos os nossos estudantes. Porque o que ele tem dito, um estudante que é da classe alta e da classe média, eles têm o seu tablet, tem o seu celular. Então, os nossos estudantes precisam também, para ter essa conectividade, para ter melhor autonomia. Então, nós já entregamos mais de 228 mil tablets aos estudantes da segunda e terceira série e estamos começando a entregar todos da primeira série agora também. Então, todos os nossos estudantes terão, quando chegam no ensino médio, o seu tablet e seu chip. Sabendo que, com essa restrição do uso do celular, nas escolas, que foi importantíssimo, que era aqui fazer referência à importância dessa restrição, deu mais
condições dos estudantes terem essa socialização melhor, de trazer o lúdico, de trazer as suas vivências para as escolas. Nós estamos desenvolvendo muitos projetos legais a partir dessa interação nos intervalos, mas, claro, para o uso pedagógico é fundamental. O tablet ele é fundamental para as atividades em casa, para as atividades quando ele não está na sala de aula, ou até mesmo orientado pelo professor em sala de aula. Então, por tudo isso, é uma decisão política que todos tenham essa conectividade com o seu tablet, com o seu chip, e nós vamos entregar até o final do ano a todos da primeira série também. E trazendo para o currículo especialmente das escolas em tempo integral, trazendo a questão, porque nós temos que ter a inteligência artificial, essa conectividade, nós temos que ter como aliada nossa, porque fora da escola ela está aí. Então, nós temos que trazer como aliada para que a gente possa, de fato, dizer qual a importância e qual o seu uso, o uso próprio para os nossos estudantes, para as nossas crianças, os nossos jovens. Então, dessa forma, a gente vem trazendo informações para os professores, para os diretores, trazendo para o chão da escola mesmo, mas, ao mesmo tempo, com esse cuidado, esse zelo de trazê-la como aliada e não como o único caminho. Muito bom. Nós não temos muito tempo, mas eu quero fazer mais uma provocação que acho que é extremamente pertinente. Né? Nós vimos nos painéis anteriores algumas falas muito importantes sobre desafios e potencialidades que a gente tem a enfrentar. Eu, como presidente da Fundação Energia e Saneamento, não poderia deixar de destacar a importância da energia e do saneamento, como apareceu muito bem demonstrada na apresentação do Banco do Nordeste, né? Como entre os principais trunfos que a região Nordeste, inclusive, tem. E eu diria que são duas áreas extremamente importantes para o Brasil, mas também que estão muito agregadas, atreladas à discussão das crises climáticas que a gente vive hoje. E, quando a gente fala em educação, a gente fala dessa preparação para o uso das novas tecnologias e, muitas vezes, há um olhar muito direcionado para perspectivas, muito no plano individual e muito no plano do curto prazo. Né? A gente vai ter que tomar decisões rápidas, senão a gente vai ficar muito para trás. Mas nós também temos de pensar nessas decisões olhando para o impacto que elas terão, não só no curto, mas no médio e longo prazos. E aí a educação acaba tendo um papel essencial, não só fundamental, para o combate das desigualdades, para que a gente inclua todo mundo nesse foguete, né? Mas não só no combate à desigualdade, mas na garantia de que a gente tenha, e aqui é a provocação, elites mais bem formadas. Muito tem se dito que nunca antes nesse país nós tivemos uma classe, né, de pessoas mais qualificadas, tão pouco qualificadas em termos de conhecimentos gerais, de fruição cultural, de até conhecimento de geografia, né? Nós vivemos alguns episódios que são anedóticos, mas também são sintomáticos da falta de uma cultura mais ampla, de uma instrução, de uma educação muito maior e muito necessária, porque sem o conhecimento, sem a valorização, né, da diversidade de saberes que a gente tem nesse mundo, dificilmente a gente vai avançar. Né? Aí a pergunta é: como é que a gente pode avançar na qualificação, aí aproveitando que vocês lidam com alunos que vêm, né, de uma situação mais privilegiada, para que a formação educacional, cultural, mais ampla aconteça, de maneira que a gente tenha condições de ter também pessoas mais comprometidas com o futuro do país. Acho que aqui a palavra é educação cidadã. E como é que a gente faz para ter mais trocas entre essas pessoas e aquelas que vêm de condições mais humildes e que também podem ser grandes líderes do nosso país?
Fernanda, por favor. Bem, sem dúvida, um dos grandes pilares do trabalho educativo é o trabalho de responsabilidade social, né? Todos os profissionais que lidam com educação comentam o excesso de conteúdo acadêmico que nós temos hoje nos currículos, qual é o impacto desse excesso de conteúdo, que muitas vezes não vem para uma realidade prática do aluno, mas, ao mesmo tempo, são conteúdos muito importantes para a formação do aluno na vida universitária e nas diferentes áreas de atuação que ele vai ter. Então, é muito comum que a escola, hoje, trabalhe com projetos educativos que façam essa interlocução entre a vida em sociedade, entre o ser humano, desde o seu princípio da sua formação pessoal e social, e a importância dele como sujeito ativo dessa sociedade, né? Na nossa instituição, nós temos esses projetos acontecendo desde a educação infantil, como também no ensino superior, como é o caso da FAP, que é referência, inclusive, nessa área, as escolas aqui do Ceará também. E nós, inclusive, temos uma interlocução com as escolas públicas, né, secretária? Trabalhamos juntos em alguns projetos onde a gente consegue fazer essa interlocução entre o público e o privado com o objetivo de, efetivamente, trazer um aprendizado colaborativo entre os dois setores e trazer experiências exitosas para que os alunos se sintam sujeitos transformadores desse ambiente, né? No caso específico do Ceará, hoje nós somos um polo de preparação para os vestibulares mais difíceis do Brasil, né? Não é à toa que o Ceará está recebendo uma sede do ITA aqui em Fortaleza, justamente por ser um polo de formação, com um trabalho contínuo aí da educação privada, da educação pública, onde a gente se tornou referência, e também nas Olimpíadas nacionais e internacionais. Eu não sei se todos sabem o peso não, a relevância que né, professor Milton, que está aqui, um dos grandes representantes das Olimpíadas, como é importante você preparar alunos para esses desafios. Só o Farias Brito já representou o Brasil em 63 países. O que significa representar o Brasil? Significa que nós formamos um aluno que ele é o representante da seleção brasileira naquela área. E ele trouxe uma medalha de matemática, de física, de química para o nosso país. Isso significa que nós estamos preparando esses alunos para uma educação de qualidade que vai fazer diferença nele e vai fazer diferença para o nosso Brasil. Esse é um dos grandes desafios que nós temos. Como o Ceará traz esses cérebros que saem daqui hoje, vão fazer uma formação e não retornam. Esse é um grande desafio. Nós preparamos alunos hoje para as melhores universidades do país. Esse ano foram aprovados 4 alunos brasileiros no MIT. 4. 2 deles são da nossa instituição. Nós aprovamos alunos em Harvard, em Stanford. Então, é a busca por uma educação de qualidade que seja referência e que traga o Ceará para esse contexto que ele se localiza hoje. Como a secretária muito bem falou, as escolas públicas vêm crescendo muito. Esse trabalho de educação em tempo integral é um grande diferencial do nosso Estado, que muito bonito de ser visto e faz com que a gente, efetivamente, consiga transformar o mundo por meio da educação. Muito obrigada. Bom, não tem resposta simples para a pergunta complexa, né? Eu acho que tratar de educação, a gente que lida com isso, é um aprendizado permanente, é uma reflexão 24/7, e ela é interminável, que bom que seja assim. A Claudinelli tem um ponto sobre a questão do acesso, até pela velocidade e pelos meios, da elitização, né, do domínio sobre a performance, digamos assim, em detrimento da universalização do desafio dos estados, e aqui não é diferente. Ainda mais me choca o dado de que a gente ainda esteja, no século XXI, discutindo a alfabetização de criança, depois de mais de quase 4 décadas de pacto constitucional federativo sobre a universalização do acesso, a gente ainda está tratando desses índices, né? Mas
Acho que tem algumas questões. Primeiro, e falando sobre educação, falando sobre tecnologia, falando sobre o lugar que nós estamos, sobre a indústria, sobre o microfone, a gente não tem que ter nenhum medo e nenhum receio sobre avanço tecnológico. A gente está aqui até hoje, chegamos aqui e daqui andaremos para a prosperidade por conta da evolução e do desenvolvimento tecnológico na civilização. Certo? Acho que isso é um ponto. Então, talvez a inteligência artificial, porque seja mais rápida, tenha afetado alguns sentimentos na gente de preocupação e medo. Eu acho que, primeira coisa, a gente não ter receio nem medo sobre os impactos da tecnologia na sociedade. Ao contrário, elas virão, tá certo? E, portanto, tem que arrumar para dentro do muro da escola, sob pena de, apesar dos muros da escola, as coisas acontecerão. Então, acho que tem uma questão importante. A outra coisa é sobre sobre o próprio brasileiro, né? O brasileiro é um dos maiores consumidores de tela, o que significa não só acesso a vários planos de tecnologia ou de acessibilidade ou de internet, que seja. Portanto, os meios estão aparentemente garantidos, o que a gente precisa é dar direção, dar instrução e dar norte para essas coisas, sob pena da gente ficar simplesmente pasteurizado e nos acessos à tecnologia. Então, também é uma coisa importante, não tenhamos medo da tecnologia. A tecnologia está no Brasil e é avançada, e a gente pode medi-la nesse desempenho por vários dados, um deles é o consumo de tela. E terceira coisa, eu acho, de novo, né, existe, nosso ministro da Educação atual, saído dessa terra aqui, tem feito um trabalho importante sobre a garantia da educação cidadã, Cláudio. O MEC, há muitos anos, não é só deste governo, ele tem trabalhado numa regulação do ensino superior para a formação de profissionais do futuro que têm obrigatoriedade e obrigação de ter uma formação de cidadã. A FAP é responsável pelo contingente de alunos e futuros profissionais que estão lá matriculados. A gente faz isso com seriedade, com responsabilidade e propriedade. O que talvez a gente precise, e não é tema para aqui, mas é preciso dizer sobre isso, é como é que nós estamos oferecendo ensino profissional no Brasil. Como é que nós estamos permitindo a formação no final da cadeia da formação, o profissional que a gente deseja na sociedade e como eles de verdade estão sendo entregues. Que tem lei, que tem regulação, que tem supervisão, que tem propósito, que tem sociedade civil, como o da Fernanda, como a FAAP, como as grandes instituições que o Estado do Ceará articula e como a instituição que a Claudinelli preside. Sociedade civil no Brasil é uma das coisas mais bem organizadas, tem muita vontade de contribuir com o Estado, com o Brasil, com a sociedade, tem muita regulação no Brasil, como disse o ministro Fux, não é falta de lei, não é falta de divisão de papéis, mas talvez a gente também precise de mais outros pactos sociais para garantir que tudo que a gente pensou, que tudo que a gente decidiu, seja feito da melhor forma e da melhor maneira. Acho que convocar um pouco esses debates para a responsabilidade é importante, mas ainda mais exigir que as coisas sejam feitas da melhor forma possível. Obrigada. Secretária, por favor. Eu costumo dizer que a escola é o lugar de sonhos. Nós reunimos muitas vidas, e essas vidas com sonhos. São sonhos importantes. E que é também inclusiva, pelo menos precisa ser inclusiva. E aí vem a questão da equidade, diminuir as desigualdades. É exatamente ali na escola onde a gente vai fazendo esse trabalho, de diminuir cada vez mais essas desigualdades. E ter esse papel, como foi colocado aqui, nós temos, o governo do Estado tem uma parceria importante já aí com o Colégio Farias Brito, inclusive relacionada ao ITA. Nós estamos com um cursinho preparatório também para o ITA, e nós temos aí a colaboração do Farias Brito, assim como de outros também, outros colégios, outras universidades também, que contribuem, né? Contribuem porque eu penso que é o estudante do Estado, e assim como o estudante da rede privada ganha Olimpíadas, são medalhistas, os do Estado também. E isso nos orgulha.
nos orgulha muito, porque são estudantes que nós sabemos que, muitas vezes, com muitas dificuldades. E aí eu não vou aqui trazer essa questão para estar vitimizando, mas nós sabemos que tem muitas dificuldades, e ainda assim superam essas dificuldades porque tem potencial e tem a credibilidade da família, do governo mesmo e de pessoas que acreditam nesse trabalho. Então, eu penso que é importante trazer essa colocação da questão das desigualdades, para que a gente acabe, de fato, essa desigualdade, ter mais equidade mesmo, respeito com o meio ambiente, como você colocou aqui muito bem, com as energias, tudo isso. E a gente vem trazendo isso para o nosso currículo, para o nosso dia a dia, para o chão da sala de aula, onde a gente olha para o centro. Os nossos estudantes, eles têm que ser colocados sempre como centro, não como ponta, mas é para onde a gente olha. O nosso olhar é para o centro. Então, eles têm que ser vistos dessa forma. E é nesse centro que a gente quer colocar essa formação cidadã, que ele seja formado de forma integral, não só por partes, mas de forma integral. Então, nessa forma, a gente vem fazendo esse trabalho de formação com professores, trazendo exatamente a rede privada, com experiências, compartilhando boas ideias, sempre aceitando aí caminhar junto, porque é importante a gente aprender, a gente vivenciar. O que nós estamos hoje aqui fazendo é aprendendo também. Nós aprendemos com essas palestras anteriores, que muitas vezes a gente diz, mas o que é que tem a ver mesmo com a gente? E foi tão importante assistir, ouvir a questão da economia, né? Então, é tão importante para todos nós, e a educação também. A educação tem que estar presente em tudo, porque a educação é investimento. É sempre investir na pessoa. Então, dessa forma, eu quero aqui agradecer a vocês, a presença, agradecer mais uma vez por tudo aí. Eu estou agradecendo porque ela disse que já seria a última pergunta, viu? Aí eu já estou aproveitando aqui para agradecer. Agradecer mais uma vez, me colocar à disposição e convidar vocês para que possam conhecer nossas escolas, conhecer a nossa educação de perto, a educação do Estado do Ceará. Muito obrigada. Perfeito. Quero agradecer muito. Nós poderíamos falar muito, muito mais tempo. O tema é incrivelmente fascinante e necessário, mas, infelizmente, o horário nos comprime. Adriano, muitíssimo obrigado. Carmen, sempre uma alegria muito grande, um aprendizado estar com vocês. Agradeço a todos que nos assistiram e ficamos à disposição. Obrigada.